Olá, meus queridos alunos do sexto ano, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Pessoal, nessa aula, como eu deixei bem claro no vídeo anterior, que nós íamos trabalhar a resolução das questões da aula passada, certo? Então, nessa videoaula, eu vou trabalhar apenas a resolução da atividade da aula anterior. Mas não esqueçam que agora eu já deixei lá no material de vocês mais uma atividade. A explicação, a resolução dessa atividade que eu vou estar fazendo agora já vai ajudar para vocês também fazer a atividade que já está no material de vocês, certo? Lembrando que na próxima aula que vem, tá? Eu não vou fazer videoaula com as resoluções da atividade de hoje, que está no material de vocês. A resolução da atividade de hoje eu vou enviar normalmente, como eu sempre faço para vocês, através do gabarito resolvido que eu envio para cada aluno que me manda, tá? Lembrando que só recebe o gabarito com as resoluções quem me envia a sua atividade. Quem não me envia, não recebe também, certo? Então, pessoal, para a gente não perder muito tempo, a gente vai avançar. Então, para quem fez sua atividade, acompanhe aí que eu vou tentar resolver todas nesse exato momento. Então, quem fez sua atividade aí, acompanha para ver se realmente você conseguiu acertar todas elas, tá? Então, na primeira questão da atividade de vocês, tá? Lembrando que essas questões estavam no livro, tá? Eu citei para vocês aí corretamente. Diz o seguinte: lembra-se do crivo de Eratóstenes que você montou, tá? Isso aqui, pessoal, era se a gente estivéssemos em sala de aula. Como a gente não estava em sala de aula, tá? Para quem prestou bem atenção, tá? No início do nosso conteúdo de números primos, tá? Tem um quadro montado onde tem os números primos selecionados de 1 a 50, ou seja, ele está mostrando para vocês aqui nesse quadro quais são os números primos de 1 a 50, certo? Então, quem prestou bem atenção nisso aí, não teve problema para resolver nossas atividades. Por quê? Porque boas partes das questões que está no livro, você ia respondendo bastando olhar para esse crivo, tá? Que chamam de o crivo de Eratóstenes, tá? Então, quem prestou bem atenção para isso, tá? Não teve dificuldade para fazer a resolução dessas atividades. Então, eu não citei isso também, eu queria ver se realmente vocês iam prestar atenção no livro, tá? Por isso que eu coloquei, olha, o assunto começa na página tal e a atividade está na página tal. Então, quem prestou bem atenção, viu lá bem no início que já estava esse crivo aqui, tá? Já estava, quando ele cita na primeira questão, era só você vir no início do conteúdo que ele já estava montadinho aqui. Não teria muito problema. Então, seguindo aqui, ó. Lembra-se do crivo de Eratóstenes que você montou? Use para responder as questões, tá? Então, essa é a nossa primeira questão. O que ele pede na primeira questão? Na letra A, tá? Então, aqui, pessoal, eu montei também, tá? O mesmo crivo, tá? De Eratóstenes. Também fiz ele de 1 a 50. Eu apenas não selecionei aqui os números primos, tá? Mas eu vou fazer agora isso com vocês. Quem são os números primos? São 2, tá? 2, o 3, quem mais? O 5, vou selecionar somente os primos. O 7, quem mais? Já vai ser aqui o 11, tá? Pula para o 11, aí o 13, tá? O 13, o 17, quem mais? O 19, quem mais? O 23, quem mais? O 29, quem mais? O 31, o 37, tá? Do 31 já só, depois é o 37, depois do 37 vai ser o 41,
41, depois o 43, depois do 43 é o 47 e somente, tá? Entre 1 e 50, os números primos são esses que eu demarquei para vocês aqui. O que é o número primo? Só lembrando aí, relembrando, o número primo, tá? São aqueles que são apenas divisíveis por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, aqui o último até o 50, o 47. Por que o 47 é um número primo? Simplesmente porque o número 47 ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, tá? Ele só é divisível por 1 e pelo próprio 47, certo? Então, na primeira questão, a letra A perguntava o seguinte: quantos são os números primos menores que 50? Quantos são os números primos menores que 50? Olha a pergunta, ele está perguntando quantos são. Ele não está perguntando quais são os números, ele só está perguntando quantos são. Simples, ó, menores que 50. A gente vem contando, então, a partir do número 47, ó, que é o primeiro, tá? Ficou um pouco cortado no vídeo, tá? Que não deu para enquadrar legal, mas vai dar para você acompanhar. 47, o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, tá? Olha a pergunta da letra A. Quantos são os números primos menores que 50? São apenas, você ia responder, são 15, tá? Então, esta é a resposta da letra A, bem simples, tá? Agora, preste atenção na atividade que eu postei agora para vocês, que são duas perguntas e algumas questões em uma, tá? Tem uma pergunta aí que eu coloquei na atividade de hoje, que eu coloquei quantos são números primo entre tal e tal e quais são eles. Então, além de você dizer quantos são, você vai ter que mostrar quem são os números primos também, certo? A letra B diz o seguinte: uma vila teve casas numeradas de 30 a 50. Quantas foram numeradas com números primos? Também olha a pergunta. Quantas? Não quer saber quais são, só quantas. Entre quem? Entre o número 30 e 50, tá? Essa é a pergunta da letra B. Então, só vai interessar para mim aqui, pessoal, ó, entre 30 e 50. Então, eu vou procurar quantos tem aqui, quantos são número primo entre 30 e 50. Vem, ó, 1, 47, 43, 41, tá? 41, 1, 2, 3, 4, 5. Então, na letra B, pessoal, na letra B, são apenas 5, certo? Então, na letra A, tá, a nossa resposta foi 15, na letra B foi apenas 5. A seguir, nós vamos ver aliás, ainda temos a letra C, tá, pessoal? Vamos complementar logo aqui. Qual é o século em que estamos? Pergunto para você em casa, qual é o século que nós estamos hoje, vivendo hoje? Alguém lembra? Século 20, 21, 22, qual é ele? É o século 21, certo? É o século 21. A letra C, século 21, algarismo romano, olha, certo? Século 21 ou século 21 em número também, tá? Pergunta é: 21 é um número primo ou não é? Lembrando que o número primo é aquele que é divisível por ele mesmo, por 1 e por ele mesmo. Simples. Se eu tenho dúvida, olha aqui na minha tabela. Eu venho aqui, cadê o número 21? Número 21, ó, o número 21 não está marcado. Então isso quer dizer o quê? Que 21 não é número primo. Então, respondendo a nossa pergunta, o número que representa este século é um número primo? Você vai dizer que não, tá? O século 21 não é um número primo. Certo? Então aqui a gente respondeu a primeira questão
letra A, letra B e letra C. Se você não entendeu, basta voltar o vídeo para você ver a explicação novamente. A seguir, a gente vai para a resolução da segunda questão. A segunda questão diz o seguinte, pessoal. Em um torneio de futebol, uma equipe somou 91 pontos no fim do campeonato. O número que aparece na informação é um número primo, ou seja, ele quer saber se essa informação que deu aqui, que a equipe somou 91 pontos, ele quer saber se esse número 91 é um número primo. Será se ele é ou não é, pessoal? Respondo para vocês, esse número 91 não é um número primo, tá, pessoal? Apesar de ele ser um número meio estranho, 91, parecer que dá todos os indícios que é um número primo, mas não é. Por que que não é? Ó, o 91 não é divisível por 2, tá? Não é divisível por 3, não é divisível por 5, mas ele é, pessoal, ó, ele é divisível por 7, tá? Vamos fazer aqui, ó, 91 dividido para 7. Qual é o número que multiplicando por 7, que vai dar 9, o próximo de 9, vai ser o 1. 7 vezes 1 dá 7, tá? Então vai ficar 9 menos 7, 2. Baixe o 1 que eu não usei, ficou 21. Qual é o número que eu multiplicando por 7, que vai dar 21, o próximo de 21? Vai ser o 3, ó. Quanto é 7 vezes 3? 21. Então vem menos 21. 21 menos 21, 0, tá? Então, portanto, o 91, ele é divisível por 7 também. Ou seja, já quebrou aquela nossa afeição de dizer que para um número ser primo, ele necessariamente precisa ser divisível somente por dois números. Qual é ele? O 1 e ele mesmo. Se você observar aqui, 91 é dividido por 1, foi divisível por 7, tá? E também lá na frente será dividido pelo próprio 91. Portanto, o 91 não é um número primo, tá? Só respondendo a nossa pergunta, que diz o seguinte: o número que aparece na informação é um número primo? Então você vai responder lá, não é um número primo, certo? A seguir, a gente vai para a resolução da nossa terceira questão. Na terceira questão, pessoal, tá? Diz o seguinte: o valor numérico de cada expressão a seguir é primo. Ele quer saber o valor de cada expressão, se é primo, tá? Então, quantos valores aqui eu tenho? Vou ter 3, tá? Eu tenho a primeira expressão na letra A, segunda na letra B, segunda na letra C. Então, a resposta que tem em cada uma, ele quer saber se é primo, tá? Então, como é que eu vou saber isso? Somente fazendo a resolução. Como é que eu faço a resolução aqui na letra A? Pessoal, ó, 2 elevado à sexta potência. Isso aqui é uma potência, tá, pessoal? Como é que eu resolvo isso aqui, ó? O 2 eu vou multiplicar quantas vezes o 2, quantas vezes o número de cima está mandando. Quantas vezes ele está mandando? 6 vezes, tá? Então eu vou multiplicar o 2 6 vezes, ó. 2, 3, 4, 5, 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta é a definição da potência de 2 elevado à sexta potência. Vai ficar, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 2 dá 32, 32 vezes 2 dá 64, tá? 64. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 64, eu vou apagar isso aqui, tá? Você já sabe que dá 64. 2 elevado à sexta deu 64. Então, a resposta aqui vai ser 64, tá? Mais 3, tá? Que é igual. Quanto é 64 mais 3 agora? Vai dar 67. Então, isso aqui que ele quer saber, se 67 é um número primo ou não. Eu pergunto para você, meu aluno, 67 é um número primo ou não é? Você vai me responder que
Sim, tá? O número 67 é um número primo, porque ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, tá? Pelo próprio 67. Então, 67 é um número primo. É um número primo, certo? Vamos verificar a B. Ó, a B também, pessoal, veio duas potências. Como é que eu resolvo? Quantas vezes eu multiplico 4? Duas vezes, porque quantas vezes o número de cima está mandando? Então vai ser 4 vezes 4. Quanto é 4 vezes 4? 16. O 5, potência também, mesma forma. Quantas vezes eu vou multiplicar o 5? Duas vezes, tá? Não é 5 vezes 2, tá? É 5 vezes 5. Eu vou multiplicar o 5 duas vezes por ele mesmo. Eu vou multiplicar o 4 duas vezes por ele mesmo. Ó, multipliquei o 4 duas vezes por ele mesmo. Então, 4 vezes 4, 16. O 5 duas vezes por ele mesmo é 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Então, eu já sei que na potência do 4 ao quadrado deu 16, tá? E na potência do 5 ao quadrado deu 25. Então vai ficar aqui, ó, 16 mais, tá? Agora a resposta aqui do 5 deu 25. O que eu faço agora? Somo as duas respostas. 16 mais 25, quanto é que vai dar? Vai dar exatamente aqui 41. A pergunta é, pessoal, 41 é um número primo ou não é? Que é justo o que ele quer saber na questão. Você vai me responder aí do outro lado. Sim, eu pensei que você achou que ia dizer que não, mas sim, o 41 ele é um número primo. Vamos achar, ele está aqui dentro da nossa tabela, ó, bem aqui, ó, demarcado. O 41 é um número primo, portanto, você vai responder lá, sim, o 41 é um número primo, certo? Então, o 41 ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Nessa segunda aqui, pessoal, é a mesma situação, ó, 47 ao quadrado. É bem longo essa multiplicação, tá? Mas nós vamos resolver ela com calma, tá? Eu vou fazer a resolução para a gente ser mais rápido e já eu volto com a resposta. Então, eu já fiz aqui a resolução, tá, pessoal, para a gente ir bem rápido. 47 ao quadrado é uma potenciação. Eu vou multiplicar o 47 duas vezes por ele mesmo. Como vai ficar? 47 vezes 47, tá? Então, 47 vezes 47 deu 2.209. Já coloquei aqui, ó, o valor do primeiro, tá? O do segundo, 37 ao quadrado, vai ser 37 vezes 37. Deu 1.369. Aqui também. E o último aqui, 23 ao quadrado, será a mesma coisa que 23 vezes 23. Então, 23 vezes 23 deu 529. Tá aqui também, tá? O que eu fiz aqui? Resolvi cada uma e só conservei o sinal, tá? Veio o sinal de menos para cá e o sinal de menos para cá. O que eu faço agora? A subtração entre eles. 2.209 menos 1.369 menos 529. Vamos fazer bem rápido aqui a subtração. Vou fazer primeiro entre esses dois, tá? Ó, 2.209 menos 1.369, ó, 9 menos 9 dá 0, tá? Aqui, ó, no 2 eu empresto 1 do 2, vai ficar 1 e vou colocar junto com 0, tá? Então vai ficar 10. Quanto é 10 menos 6? 4, tá? Aqui ficou 1 menor que o 3, eu empresto agora 1 do 2, tá? Aqui fica 1 e aqui vai ficar 11. 11 menos 3 vai dar 8, certo? 8, e aonde que ficou 1, vai ficar 1 menos 1, 0, tá? Qual é a minha resposta aqui da subtração? Vai ser 840. 840 menos 529. Agora eu vou fazer essa subtração. 840 menos 529, ó. Não dá para mim tirar 9 do 0, eu empresto 1 do 4, que vai ficar 3. E
coloco 1 para cá, que vai ficar 10. 10 menos 9, 1, tá? 3 menos 2, 1. 8 menos 5, 3. 311, tá? A pergunta é, 311 é um número primo ou não é? É um número longo, né, pessoal? Mas eu confirmo para vocês. O número 311 é um número primo. Ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, tá? Em seguida, a gente vai para a resolução da quarta questão. Pessoal, na quarta questão é o seguinte. Ele faz a seguinte pergunta. Verifique quais dos números abaixo são números primos, tá? Então ele me deu o número 47, 51, 69, 83, 91, 97, 39, 24 e 99. Dentre todos esses números, ele quer saber entre eles, quais são os números primos, tá? Então, para a gente não perder tempo, que ainda tem mais 2 questões, eu vou logo adiantar para vocês, tá? Quem entre eles são números primos, tá? É o 47, tá? Esse está dentro do nosso quadro aqui que a gente montou. O próximo é o 83, tá? No caso ele não está no quadro, que vai ter o número 50. E o próximo é o 97. Pessoal, dentre todos os números, somente o 47, o 83 e o 97 são números primos, tá? O que significa que eles são apenas divisíveis por 1 e por ele mesmo, correto? Pergunto para vocês, acertaram aí, pessoal? Vocês vão me dizer que... Espero que sim, né? Conto com isso. Então, assim, em seguida, a gente vai para a resolução da nossa quinta questão. Na quinta questão, pessoal, diz o seguinte. Quais dos seguintes números são primos? Também, pessoal, da mesma forma quase que nem da anterior, dentre a letra A, B, C e D, ele quer saber dentre eles quais são números primos, pessoal. Então, antecipando aqui com vocês, eu pergunto para vocês, será que a letra A, o 131, é um número primo? Você vai me dizer que sim, o 131, tá? É um número primo, tá? Por que é um número primo? Porque ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. O 253, será se ele é número primo ou não é? Você vai me dizer que não, 253 não é um número primo. Letra C, 211 é um número primo ou não é? Você vai me dizer que sim, o 211, pessoal, também é um número primo, tá? O que significa que ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, o próprio 211. E na D, 391, se ele é um número primo ou não? Você vai me dizer que, pensem rápido aí, é ou não é? É número primo ou não é? Não é número primo, tá? O que significa que ele é divisível por mais números, tá? Não é só apenas por 1 e pelo próprio 391, não. Ele é divisível por mais números, tá? Eu não vou fazer aqui justamente por causa do nosso tempo, tá? Que nós temos um limite de gravação aqui, certo? Então, em seguida, vamos para a próxima questão. Pessoal, a sexta questão, tá? Eu deixei bem claro para vocês que era opcional, tá? Quem assistiu o vídeo aí entendeu, tá? Você tanto poderia fazer como não, ficava a critério de vocês. Como muitos fizeram, tá? Eu vou agora explicar como é a resolução da sexta questão. Há muitos que tentaram, tá? Deu uns deslizezinhos, não acertaram como era, né? Mas pelo menos, né, muitos tentaram. Isso que é importante, que você vê o desafio, você não para. Você vai tentar superar aqueles desafios. Então eu quero dar meus parabéns para você que tentou fazer a sexta questão. Não era difícil, mas também não era fácil, porque você tinha que... Era interpretação, tá? Era um pouco de raciocínio. Então, isso aí fazia toda a diferença para solucionar a resolução da sexta questão. Por isso que eu deixei opcional. Tanto vocês poderiam fazer como não. Então, na sexta questão diz o seguinte, ó. A figura tem um segredo. Descubra esse segredo e responda. Qual deve ser o número colocado no quadrado amarelo? O quadrado amarelo está aqui como não aparece qual é o primeiro, tá? E
na letra B, esse número é primo, em seguida ele quer saber também se esse número aqui era primo, tá? Então tinha um segredinho aqui para ele fazer a resolução desse último número lá no topo. Qual era? Simples, pessoal. Nos 4 primeiros quadrados ele me deu o valor 33, 60, 17 e 21. No segundo, aliás, 63, 47 e 38. Como era que eu fazia, que eu preenchia os valores dentro desse quadrado? Simples, tá? Eu observaria a seguinte forma. Olha aqui, ó. Como você observa, tá? O número, os primeiros dois quadrados está ligado com esse de cima. O que significa? É que a soma desses dois números me dá o primeiro valor desse aqui, ó. 33 mais 30 é igual a 63, tá? Ó, a soma dos dois primeiros daria esse. A soma deste com este, tá? Daria este valor aqui, ó. 30 mais 17, 47. E agora a soma com este e esse aqui daria o resultado desse, ó. 17 mais 21, 38, certo? Pronto. Como é que eu acho agora desse aqui? Simples, eu ia resolver, ó, a soma deste com este, tá? Ó, 63 mais 47. Daria aqui o primeiro, daria 63 mais 47, daria 110, tá? 110. E o segundo aqui, tá? É a soma do segundo com o terceiro. 47 mais 38. 8 com 7 daria 15, vai 1, 4 com 4, 8. Aqui daria 85, certo? E agora, qual seria o valor desse primeiro quadradinho aqui em cima? Seria a soma dos dois valores que eu encontrei, pessoal, tá? Quanto é 110 mais 85? Dá 195, tá? Então, 195 é o valor do nosso número, do primeiro número que está tipo nessa, digamos, nesse quadrado aqui que vem descendo, tá? Então, o que está no topo, né? E aí, a pergunta segunda, a letra B. Esse número é um número primo, pessoal? Não, tá? Só antecipando logo para vocês. Este número 195 não é um número primo. Não é um número primo, tá? Por que ele não é? Porque ele é divisível por 5, tá? Além das outras divisões que ele tem, ele é divisível por 1, por 5, por 195 e talvez possa ter que ter outros números aí no meio, tá bom? Pessoal, era isso, tá? Te fez a resolução aí das nossas 6 questões, espero que vocês tenham entendido e principalmente eu espero que quem fez aí tenha se dado muito bem, tá? Então, para quem acertou tudo, parabéns. Para quem acertou só as 5, meus parabéns também. Quem fez, pelo menos acertou só uma, meus parabéns da mesma forma, tá? Porque você está aí, ó, se esforçando, se superando, tá? E esse é o propósito, vencer os desafios e obstáculos que estão surgindo, tá? E é assim que a gente vence, sem ter medo do desafio. Então, pessoal, como eu já falei, já temos uma nova atividade aí no nosso material e na próxima aula, quem for me enviando a sua resolução, eu também vou enviando o gabarito com as resoluções, certo? E na próxima aula, talvez nós já vamos avançar esse conteúdo, talvez não, quase certeza nós vamos avançar esse conteúdo, tá certo? Então, mais uma vez, meus parabéns a todos, tá? Você que está me devendo uma atividade ou duas, por favor, me envie sua atividade. Vamos ficar tudo certinho para não fazer diferença nas suas notas. Eu não quero ninguém perdendo ponto por não ter me mandado os trabalhinhos, as atividades, certo? Pessoal, era isso. Fique com Deus, tá? Se cuidem aí, já sabe, se for sair de casa, usem máscara, mas de preferência fiquem em casa, tá? Fique com Deus e até a nossa próxima videoaula.